Viemos nesse cordel para falar de educação, um assunto dos mais sérios e requer toda atenção. É a base para o futuro, da vida e na profissão. Mas para falar desse assunto, entra em foco o educador. É a chave do processo, é o seu central mediador. É a maior garantia desse bem transformador. E ao falar de educador, sempre vem à nossa mente o nosso representante famoso mundialmente, cuja tese é estudada por quase todo o Ocidente. Nosso mestre Paulo Freire, homem de sabedoria, foi um grande estudioso dessa tal pedagogia e defendeu com veemência a tal autonomia. Precisa dar condições para todo estudante de caminhar por si próprio com o olhar sempre adiante, por meio da indagação em um aprender constante. Cabe ao educador ajudar nessa passagem, sempre aberto a refletir na real aprendizagem. E a cada grande mestre é que se faz essa homenagem. Despertar em cada aluno sua curiosidade e neles desenvolver também a criticidade. Muito mais que um dever, é uma necessidade. Essa metodologia cabe a todo professor, seja ele progressista ou seja conservador. Ensinar a pensar certo é um ato de amor. Não pode existir ensino se o mestre não pesquisar. Somente aquele que aprende pode então ensinar. Constrói seu conhecimento após tudo constatar. Essa é uma exigência para quem quer lecionar. O mundo anda depressa, precisa se reciclar. Quem quer transmitir saber, deve se atualizar. Quando o aluno vem para a escola, traz consigo sapiências, aprendidas pela vida, formadas nas convivências, que precisam ser somadas aos saberes das ciências. Portanto, é dever da escola tais saberes valorar, juntá-los aos conteúdos para melhor aproveitar, provocando com perguntas, levando o aluno a pensar. É preciso transformar a tal curiosidade em método de estudo, com certa criticidade. Tendência indagadora sempre em busca da verdade. Fugir do senso comum, pautado na experiência. Partir da ingenuidade rumo à nova consciência. Por este novo caminho que se chama inteligência. Andam sempre de mãos dadas a decência e a boniteza. Assim se faz a docência com ética e pureza. A beleza de estar sendo humanista com certeza. E não pode ser mecânica a prática educativa. A docência verdadeira precisa ser formativa. Conhecimento e caráter, atitude afirmativa. Não bastam as palavras, exemplo também requer. Ele é a coerência de tudo que se disser. De que vale pensar certo, se certo não o fizer? Seja qual o pensamento, se não converte em ação, é vazia a teoria e não tem validação. É discurso sem sentido, não tem argumentação. Pensar certo é rejeitar toda discriminação, aceitar sempre o novo, não cultivar rejeição, aceitar as diferenças e abrir o coração. Não importa a cor do outro ou a sua religião, a escola é para todos, cada um com sua opção. Pensar certo é aceitar a todos sem distinção. É a crítica sobre a prática, inestimável valor, para todo educando e também educador. Nasce nessa comunhão o saber revelador. Quando teoria e prática encontram-se, enfim unidas, promovem então mudanças. Jamais serão divididas. Tornam-se real propósito, dão sentido a muitas vidas. O educador progressista permite ao colegial assumir-se como um ser histórico e social que pensa, age e transforma, que sonha e tem um ideal. A chave dessa assunção muitas vezes é um gesto, uma palavra afetiva, um elogio honesto, fazendo da liberdade conteúdo manifesto. Faz parte da consciência de quem deseja ensinar
que por mais que se aprenda, sempre está por acabar. Conhecimento é eterno, impossível se esgotar. É preciso abertura diante do diferente e nunca fechar os olhos àquilo que é recente. A busca pelo saber é tarefa permanente. Entender-se como gente é saber-se inacabado, em constante construção, sem nunca estar saciado. Ter consciência do mundo, não viver alienado. Não deve o educador o seu aluno castrar. Faça dele um curioso, ensine-o a buscar. Ao contrário, não ensina, apenas faz adestrar. Ensinar é um processo que envolve complexidade, sabendo que cada aluno tem a sua identidade, que deve ser respeitada em sinal de dignidade. E sendo assim tão diversos, cada um tem sua via, para a linha de chegada, sua própria travessia. Não existe educação se não há autonomia. Meu bom senso me diz, tenha sensibilidade, mas ele também me fala para manter a autoridade. Mas sem autoritarismo, só se aprende em liberdade. Meu bom senso recomenda praticar democracia, ter respeito ao educando, promover sua autonomia, e ser correto e coerente e exercer a empatia. Ensinar a ser humilde, não ter vergonha em dizer que nunca se sabe tudo, que há muito que aprender, e por isso tolerar o que o outro não saber. É defender o direito sagrado de se ensinar, assumir sua missão sem pensar em desertar. Sua vida é de batalha, não tem como não lutar. Aprendendo se ensina, ensinando se aprende. Modalidade humana na qual a mente transcende. Educação não é neutra. Educação não se prende. Por isso o educador tem que tomar posição. Não pode ele jamais optar pela omissão. Praticando a verdade, fomenta a reflexão. Ensinar, antes de tudo, requer também esperança na construção de um futuro e muita perseverança, que contamine os alunos, seja adulto ou criança. Mas não se pode esquecer da presença da alegria. Ensinar é um encontro promovido todo dia. Não precisa ser castigo, nem motivo de apatia. História é possibilidade, não é determinação. O mundo está se fazendo pela força da ação. Intervir na realidade é papel da educação. Quando o oprimido fala, o educador deve ouvir, sem impor sua posição, mas levando a refletir sobre as causas da miséria e a elas reagir. Não se aprende nem se ensina sem a curiosidade. Quando ela não está, tudo é passividade. É o grande combustível da tal dinamicidade. Quanto mais alguém se indaga, muito mais que se quer saber, não se dá por satisfeito, sempre tem o que aprender. Acaba virando um hábito na busca do conhecer. O professor competente tem domínio da ciência, é humilde e generoso, não age com prepotência. Daí vem sua autoridade, da sua benevolência. Não é apenas discurso, falar em democracia, mudar a realidade, é praticar dia a dia, reinventar o ser humano que o leve à autonomia. Ensinar não pode ser apenas mero serviço, é preciso ter postura, é mister ter compromisso. Não é lugar para o neutro, muito menos pro omisso. É demarcar seu espaço e requerer comportamento. Não é convencer o outro, mas ter o seu argumento. É não fugir das contendas, ter seu posicionamento. É direito, é dever do professor progressista mover-se contra a falácia da miséria fatalista. É ética lutar contra pensamento conformista. A intervenção no mundo só se torna realidade executando as causas de tanta desigualdade, quando a luta é a favor da vida e da liberdade. Mas o maior desafio é a tal da liberdade, o poder de decidir com responsabilidade. Cada escolha que se faz traz efeitos na verdade, e sobre a autoridade é preciso ponderar, em manter a disciplina ou apenas dominar.
em criar as condições ou só se sobrepujar. Não há prática docente que seja neutra, não há. Ou é transformadora ou conservadora será. Ou se muda a sociedade ou se mantém como está. Quem se diz progressista não pode ser excludente, nem tampouco autoritário na prática docente. Seja qual for sua escolha, precisa ser coerente. Grande dom para quem ensina é conseguir escutar a voz que nasce do outro sem simplesmente julgar, entender o que ele sente e se pôr no seu lugar, colocar-se lado a lado em regime de igualdade, escutar com atenção sem fazer moralidade, na linguagem do respeito em prol da maturidade. Toda educação tem a sua ideologia. Uma neutra educação não passa de fantasia, dos que se dizem puristas e ocultam a hipocrisia. É preciso então saber escolher bem o seu lado, se é a ética do povo ou se é a do mercado, se daquele que oprime ou se do injustiçado. Na educação, o diálogo é a oportunidade para aprender com o outro na mais plena liberdade, usando como vantagem a rica diversidade. Ao conhecermos o outro, nos conhecemos melhor, não só nossa relação, mas ao mundo ao redor. E assim nossa visão vai ficando bem maior. Nham, 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 nham. Não se faz boa docência sem a afetividade. Para ser educador tem que amar a humanidade, estar aberto a querer bem a sua diversidade. Ensinar e aprender é caridade patente, comunhão e alegria, seriedade presente, a humana aventura da beleza de ser gente.